Boa noite, pessoal. Vocês já estão entrando aqui agora, trazendo para vocês, nesse exato momento, acaba de ser aprovada a PEC 23, que concede o Auxílio Brasil às pessoas carentes. Por 323 votos, o governo Bolsonaro conseguiu passar na Câmara em segundo turno a PEC dos precatórios. E o que é mais interessante, obrigado aqui pelo boa noite, pessoal todo que está entrando. Nós ganhamos sim, Antônio. Ganhamos por 323 votos. 11 votos a mais do que no primeiro turno. Com toda a pressão do Ciro Gomes junto ao PDT, tá certo? Com toda a pressão da esquerda, nós aprovamos com 323 votos a PEC 23. Olha só, 323 votos a PEC 23, numa derrota acachapante para a oposição e para a esquerda, e principalmente para essa mídia suja, que ficou o tempo todo chamando esta PEC de PEC do calote, numa tentativa de desacreditar aquilo que o presidente da República vinha buscando, ou seja, de dar governabilidade. E eu vou explicar para vocês o que estava por trás de tudo isso. Portanto, pessoal, cada dia uma vitória a mais. O governo Bolsonaro, através de suas lideranças na Câmara dos Deputados Federais, acabou de conseguir a aprovação da PEC dos precatórios, com todo o mimimi da esquerda, com todo o terrorismo feito pela mídia tradicional, que jogou contra o país o tempo todo. Portanto, o governo Bolsonaro, independentemente de STF, com uma decisão absurda, esdrúxula, com um único voto contrário até o presente momento do ministro Gilmar Mendes, por incrível que pareça. E nós conseguimos, dentro da Câmara Federal, nesse exato momento, eu entrei na hora aqui para vocês em live, assim que acabou a votação. Boa noite aqui para o Amapá. Vocês têm uma tarefa em glória para o próximo ano: tirar Alcolumbre do Senado. Então você do Amapá que acabou de escrever aqui, obrigado pela sua presença. Neste exato momento, pessoal, uma derrota acachapante para a esquerda. Ciro Gomes agora vai ter que engolir a votação de segundo turno da PEC dos precatórios. É isso que vocês estão ouvindo. Por 323 votos, o governo precisava de 308 e aprovou a PEC dos precatórios. O que está por trás de tudo isso? O que significa isso? Para vocês terem uma ideia, esses débitos imprecatórios são débitos de governos passados. Governos do Fernando Henrique Cardoso, do Lula, da Dilma e até do Temer. Para que vocês tenham uma noção, para o ano que vem seriam 90 bilhões para se pagar em precatório. Este ano foram 40 bilhões. Em plena pandemia, a esquerda fazendo pressão porque estava preocupada com o Auxílio Brasil, dar votos ao presidente Bolsonaro. E ainda vem em plenário, eu tive que aguentar, hoje foram 10 horas eu acompanhando esse debate na Câmara dos Deputados. Por 10 horas eu acompanhei para trazer aqui para vocês o resumo de tudo o que aconteceu. Chega a ser hilário a ver Henrique Fontana, né, e Ivan Valente agora do PSOL querer acusar o governo de não ser transparente. E o pior, o STF dar um julgamento esdrúxulo sem nem entender o que é a emenda do relator. Sabem aquele monte de obra que o governo federal está fazendo, obras inacabadas que ficaram lá para trás? Pois é, são através das emendas que elas são feitas. E eles tentam passar como se fosse um mensalão. O mensalão era compra de voto, mala de dinheiro para deputado. E como eles estão acostumados a trabalhar dessa maneira, é assim que eles acham que todo mundo trabalha. O governo federal libera emendas para os deputados para fazer obras. Eu acompanhei durante a Segov, eu acompanhei lá dentro do Palácio do Planalto a determinação no começo do governo de acabar as obras inacabadas. Porque todo governo que entra esquece as obras que foram feitas, são milhões de gastos em dinheiro público e aí aprovam novas obras.
Porque nas novas licitações é onde estão as grandes mamatas. E a população sempre atrasada, sempre atrasada. Ninguém entende o apoio dos caminhoneiros, mesmo a gente sabendo o quanto está alto o diesel. O diesel está alto realmente, é um problema internacional. A mesma coisa está passando nos Estados Unidos, na Inglaterra. Mas por que os caminhoneiros não fizeram a greve que os sindicatos tentaram marcar? Porque quem circula pelas estradas brasileiras vê a quantidade de obras que o ministro Tarcísio e o governo federal fez em prol dos caminhoneiros. As ferrovias que estão sendo feitas. E aí eles vêm com um discurso barato querer comparar a eles. Só que hoje eles foram derrotados de uma maneira acachapante no segundo turno da votação. E agora isso vai seguir para o Senado, onde o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem urgência em colocar essa votação. São brasileiros, 14 milhões de brasileiros hoje são assistidos pelo Bolsa Família. E agora eles reclamam, não, mas o auxílio é eleitoral porque ele é só por um ano. Como que o governo Bolsonaro vai comprometer governos futuros? Nós sabemos que nós vamos colocar o Bolsonaro lá dentro. Mas como que ele pode se comprometer depois da eleição? Não pode ser feito isso. E eles continuam insistindo. Eles sim. Eles fazem e acusam daquilo que eles são. Infelizmente, nós temos uma oposição suja e aliada a uma mídia mais suja ainda. Portanto, eu estou trazendo aqui para vocês em primeira mão 323 votos favoráveis à PEC. E o que eles chamam de calote é um parcelamento da dívida no momento de que eles esquecem. Eu estava ouvindo o deputado do PDT, Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul, com a maior cara mal lavada do mundo, dizer que durante 18 anos se pagou o Bolsa Família e nunca foi necessário aprovar uma PEC para que se fizesse o pagamento. Eu queria saber desse deputado, nesses últimos 18 anos, quantas pandemias esse traste enfrentou no meio do caminho. Porque eles esquecem dessa palavra. Eles esquecem dessa situação. E aí tentam jogar e fazer contas, dizendo que o governo queria era ganhar dinheiro para pagar em emendas. Falácia. Mentira em cima de mentira. O governo teve que pagar bilhões de reais em vacina e tratamentos. Mais de 70 bilhões o governo enviou para estados e municípios para combater essa doença. E aí vem os deputados com a maior cara de pau do mundo dizer que isso nunca foi necessário. Por que é necessário agora? Será que um cidadão como esse não prestou atenção no momento que nós vivemos? Porque eles mesmos causaram isso. A política do fica em casa. Eles foram os responsáveis por isso. E agora tentam acusar o governo a pregoar com a maior cara de pau do mundo. E eu peço desculpas a vocês de estar alterado. Eu tive que aguentar 10 horas de discussão para passar para vocês isso. A vergonha da esquerda. A vergonha da esquerda querer falar em falta de transparência. Eles esqueceram do mensalão, eles esqueceram do petrolão, eles esqueceram do dinheiro que foi para o Porto de Mariel em Cuba, esqueceram do dinheiro que foi para o metrô de Caracas, esqueceram de tudo agora. Esqueceram da refinaria de Pasadena. Eles esquecem e querem aparecer agora como os donos da verdade, os caras que têm a solução para o país. 13 anos de governo petista, 8 anos de governo do PSDB, e olha só onde foi parar o país. Esse presidente que lá está pegou uma das situações mais difíceis que esse país já atravessou desde sua descoberta. Desde sua descoberta. Uma pandemia mundial, a economia mundial quase foi para o buraco, como aconteceu com o craque da Bolsa de Nova York. Isso lá no começo do século XX, em 1929. E agora vem esses caras com a maior cara de pau do mundo. O Marcos aqui falando Pompeu de Matos, eu não vou falar o nome, lá do Rio Grande do Sul, e é verdade, eu também penso a mesma coisa, eu só não posso falar o que você escreveu. Então é isso, pessoal. O governo brasileiro hoje tem um homem digno, honesto lá dentro, e isso eles não suportam. Eles não suportam. Eu vou contar uma historinha para vocês entenderem como é que funciona aquela Câmara dos Deputados. Eu tinha a vontade de ir para Brasília para saber como que tudo isso funcionava. E fui eu o responsável por fazer a campanha do Alexandre Frota. Carrego isso no currículo. Na ocasião, o Frota foi fundamental até para a eleição do presidente Bolsonaro. Era bolsonarista roxo.
Vocês podem pegar todos os vídeos da época. Depois que entrou lá, se debandiou. Mas foi graças a isso que eu consegui participar do governo de transição, que eu consegui chefiar um gabinete de um deputado, que eu consegui trabalhar com o Daniel Silveira, que eu consegui liderar a reforma da presidência dentro do PSL. Reuni com o ministro Guedes, reuni com, na época, então, o secretário Bianco, hoje advogado-geral da União. E lá dentro eu aprendi como é que aquilo funciona e eu vou contar um segredinho para vocês. Esses deputados de esquerda que estão preocupados com as eleições recebem mais de 30 mil reais por mês. Mais de 30 mil reais por mês. E aí eles recebem ainda, além dos 30 mil, 5 mil reais por mês de auxílio moradia, quando não tem o apartamento funcional. E mais 120 mil reais de verba. E se vocês forem analisar lá dentro, quem são os campeões de gastos? Vão ver se não são os deputados de esquerda. E esses caras querendo negar uma ajuda de 400 reais para um cidadão brasileiro que eles colocaram na ruína com a política do fica em casa. O governo Bolsonaro sempre alertou. A historinha de economia a gente vê depois. A verdade é que para eles quanto maior o caos, melhor. Esse mesmo PT nojento que ontem apoiou o ditador da Nicarágua, que fez uma eleição fake, e eles chamam isso de democracia. Como diria lá atrás, né, um apresentador da Globo que foi mandado para a rua porque eles não falam da Venezuela, porque eles não contam da desgraça da Venezuela. Para eles isso é democracia. E eu vi hoje uma jornalista da CNN, por incrível que pareça, querendo dizer que não, tudo isso é mentira. Está dizendo que vai aumentar a renda do trabalhador, que vai passar de 0,5% do PIB para 1% do PIB, mas isso é mentira, porque na verdade não é um auxílio permanente. Eles não conseguem entender o que é uma emergência, porque eles sempre estão acostumados a viver do caos. Imaginem os senhores o que seria do nosso país se nós estivéssemos na mão desses petistas, desse povo de esquerda. O gasto, a farra com dinheiro público. Eles já fizeram isso nos estados e vão ter que pagar caro. Não vão pensando que esses governadores vão ficar isentos. Tem uma CPI rolando no Rio Grande do Norte avaliando o que eles fizeram. O prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, fugiu do depoimento. Vai ter que ir lá amarrado para depor. Esses são os caras que vêm depois aqui com a maior cara de pau do mundo dizer ali na frente, um país que vive a inflação que vive, o caos que colocaram a economia. Gente, precisa ter muito estômago para aguentar esse povo. Precisa muito estômago. O governo Bolsonaro está fazendo um trabalho que é louvável. Louvável. Vocês não viram durante esse período todo um escândalo de mala. Eles esquecem do Gedel. Você lembra do Gedel Vieira Lima? A quantidade de dinheiro armazenado em mala num apartamento? Pois é, eles esquecem disso. Eles esquecem. Se lembra da mala durante o governo Temer? Do cara correndo, o assessor correndo com uma mala no meio da rua? Pois é, eles esquecem disso. E eles tentam o tempo todo acusar todo mundo daquilo que eles são. Mas acabou isso durante o governo do Bolsonaro. E esse é o desespero deles. Eles estavam preocupados com os benefícios que poderia ter o presidente numa eventual eleição. Eles estão se lixando se a população está podendo comer ou não. Afinal de contas, eles que levaram essa desgraça. E ainda teve cara de pau. O tal do Marcelo Freixo do Rio de Janeiro, dizendo que o presidente é contra a vacina porque ele não se vacinou. Que é mentira, que esse dinheiro vai servir para comprar vacina. São 100 milhões de doses que o governo vai comprar no início do ano que vem. 100 milhões de doses. Mais esse auxílio emergencial que vai para quase 20 milhões de brasileiros. São 20 milhões de brasileiros necessitados numa situação de emergência. Corta o coração de ver restaurantes fechados aqui em São Paulo. Garçons que antigamente me atendiam, que eu ia quando criança com meu pai em restaurante, o restaurante fechou. Eles estão se lixando para o que está acontecendo com o povo brasileiro.
Ele só tem uma preocupação, de voltar ao poder para voltar para a mamata. E felizmente nós temos uma pessoa lá chamada Jair Messias Bolsonaro. Tenho minhas ressalvas em relação ao PL do Valdemar da Costa Neto. Mas se o presidente o escolheu, ele tem um motivo e uma razão. Eu confio no presidente da República que lá está. Um presidente que pega o telefone e fala com o ministro no viva voz. E eles vêm querer acusar que esse homem não tem transparência. Olha só o tipo de oposição que nós temos no Brasil. Olha só. Eu vou até parar um pouco aqui e ler a mensagem de vocês, porque realmente vocês não têm noção do que é ficar 10 horas acompanhando essa votação. Eu que trabalhei na Câmara, eu vivenciava isso dentro do grande plenário. Dentro do plenário Ulisses Guimarães. Eu fui obrigado a vivenciar isso durante meses. Aguentar esses caras falando um monte de mentira na televisão. E cada um querendo aparecer mais do que o outro. Quando o Ivan Valente foi discursar no microfone, um assessor batendo uma foto atrás da outra. Se alguém conseguir recuperar essas imagens, vocês vão ver isso. O sujeito não estava preocupado com a votação, ele estava preocupado em aparecer. É o que eu sempre falo, se a esquerda quer aparecer, coloca um abacaxi na cabeça e uma melancia no meio da onde vocês já imaginam. Que absurdo é esse? Bom, pessoal, me perdoem, porque fazem aqui, inclusive, falam assim, olha, você não pode ficar alterado na hora que você está fazendo uma live, você tem que se controlar, mas é difícil. Às vezes é muito difícil da gente que está vivenciando isso o tempo todo, para passar para vocês a informação na hora correta. Eu entrei em live aqui no momento exato em que foi dada a votação. 323 votos a favor. E vocês não imaginam o quanto eu torci. Mais do que em Copa do Mundo. Porque eu sei que pessoas estão passando fome nessa hora. Bom, Regina, Deus te abençoe. Obrigado aqui pelas palavras. A Júlia batendo palmas. Parabéns, patriota, o Rodrigo aqui mandando. Né? Então aqui, olha, obrigado pelo carinho de vocês. O João aqui mandando também. Estou aliviada, eu acho que foi, não lembro aqui, eu acho que é Vanderleia que falou. Boa, Jacaré, parabéns, Bolsonaro. Eu vou até colocar aqui no computador para acompanhar um pouco mais de perto, enquanto vocês vão se manifestando, para ler corretamente aí tudo que vocês estão passando, tá? Então eu vou pedir aqui licença para vocês, para me darem esses 30 segundos, só para eu abrir aqui no computador, e aí eu vou ter uma noção melhor do que vocês estão falando, porque eu estou falando aqui do celular nesse exato momento. E eu quero acompanhar vocês, tudo que vocês estão comentando. Porque para mim é muito importante que vocês falem e se comuniquem comigo. Eu preciso entender o que vocês estão sentindo. Eu preciso saber o que vocês estão achando de tudo isso. Isso é fundamental, gente. Isso é fundamental. Então eu estou aqui agora entrando, tá? Aqui no computador. E agora vamos acompanhar aqui vocês diretamente do computador aqui para a gente saber o que vocês estão achando de tudo isso. Bom, enquanto está abrindo aqui o computador, obrigado Wesley por nos atualizar, falando aqui o Wesley, eu que te agradeço, Wesley, por estar aqui, né, nos assistindo nesse exato momento aqui no Jacareditanga, né? A Zélia falando boa noite, Bolsonaro será reeleito em primeiro turno e é por isso que nós temos que lutar. Nós não podemos esmorecer. Eles vão tentar fazer de tudo, de tudo. Vocês entendem o que está em jogo? Está em jogo o projeto político de um cara como José Dirceu, que falou que ia tirar, não no voto, mas de outra maneira, o presidente da República, e não conseguiu. Não conseguiu. Eles tentam todo santo dia fazer isso. Todo santo dia. Eu vou tentar enquadrar um pouco melhor aqui a câmera, porque eu entrei tão rápido. O Dorival falando de Manaus, um forte abraço para o povo manauara. Nós temos muitos seguidores aqui de Manaus, viu, pessoal? Vocês vão mandando mensagem, eu vou tentando ler aqui. Travou aqui meu computador, estou tentando destravar para ver com vocês. Ceará tá com o Bolsonaro. É isso aí, Ceará é um dos estados que mais nós vamos precisar do apoio de vocês que estão aqui. Afinal de contas, lá no Ceará tem um coroné chamado Ciro Gomes. Ciro Gomes. Vocês sabem de quem se trata. E esse cara foi o maior derrotado. Este cara foi o maior derrotado nessa PEC. Ele foi o maior derrotado nessa PEC. Porque ele fez uma chantagem com os deputados do PDT. Agora sim eu consegui.
O procurador Felipe Gimenez junto ao Brasil, etc. Nossa, pessoal, abriu aqui de uma tal maneira que eu estou tentando agora ficou difícil. Mas eu vou lendo aqui, né? Então, o Rio de Janeiro com Bolsonaro, Ceará está com Bolsonaro, Ciro não ganha nem para síndico de prédio. É isso aí, turma. Sabe o que é mais gostoso desse trabalho que a gente faz aqui no Jacaré? Essa interação e esse carinho que vocês têm com a gente. É muito bacana ver o quanto o público brasileiro hoje está inteirado. Olha só que diferença. Hoje todos vocês sabem quem são os ministros do STF. Todos vocês têm noção do que está acontecendo no país. Isso é muito... Nossa, de Santiago do Chile. Poxa, um abraço ao povo chileno. Eu adoro essa cidade, adoro Santiago. O Chile realmente é fantástico. É outro país maravilhoso, que infelizmente viveu também com o caos da esquerda e está sofrendo agora, né? Então, nós temos um candidato lá no Chile que está botando para valer. E o Bolsonaro está fazendo escola na América Latina em toda. Vocês sabiam que tem um candidato agora na Argentina, que é conhecido como Bolsonaro argentino, que deixou lá babando a imprensa argentina com o que ele falou? Vocês entenderam o quanto o Brasil é importante para o mundo? Nós temos que lutar. Parabéns, Jacaretanga, né? O Pedro mandando aqui as informações, BH mandando também alô do Paraná. Pessoal, é muito bacana o engajamento de vocês. Vocês têm que agora prestar muito atenção. Nós estamos a 11 meses das eleições presidenciais. Não adianta nós colocarmos somente o presidente Bolsonaro naquela cadeira. Nós temos que fortalecê-lo. 1/3 do Senado Federal vai ser renovado nessas próximas eleições. Para que vocês tenham uma ideia, obrigado aqui pela colaboração no canal, aqui do Superchat. Para que vocês tenham uma ideia, pessoal, o Bolsonaro, ele vai ter a possibilidade de renovar 1/3. O Edumate 25 mandou aqui, gosto muito do seu canal, mas me esclarece se este canal pertence ao Alexandre Frota, não gosto de traidores. Não, nunca pertenceu ao Alexandre Frota. Só existe um dono desse canal, se chama Kleber Teixeira, que sou eu. O Felipe Lintz é um menino que é parceiro do canal, que é uma aposta do canal Jacaretanga desde o começo. É um rapaz de ouro e que ele trabalha com muito afinco aqui dentro do canal. O Alexandre Frota nunca foi dono desse canal e nunca será. Vocês podem ter certeza disso. O canal ajudou sim a eleger o Alexandre Frota, quando ele se dizia bolsonarista, quando ele lutava bravamente pelos ideais da direita. Quando chegou lá, por motivos que vocês já podem imaginar quais, ele simplesmente se debandou para o outro lado. Como muitos outros. Como muitos outros. E hoje o canal tem orgulho de ter o Felipe Lintz dentro do seu quadro. Muita gente pergunta se eu sou pai do Felipe Lintz. Não, não sou o pai do Felipe Lintz, pelo menos não o pai biológico, mas tenho orgulho de ser o pai virtual. O Lintz é um garoto de ouro, vocês podem saber disso. É um menino que está com 26 anos de idade e que não tem medo de ir para o fronte de batalha contra esse pessoal. Luta bravamente, não só no município dele, mas aqui no estado de São Paulo como um todo, contra essa esquerda. E não pense que é fácil fazer esse trabalho. O Lintz respondeu a diversos processos. Pagou do próprio bolso dele, fez vaquinha para conseguir arcar. Mas ele não teve medo de ir para cima e falar a verdade. Nós sabemos como que a gente trabalha hoje. Nós temos que tomar cuidado com as palavras que nós usamos. Essa semana eu estive junto com o jornalista Oswaldo Eustáquio, que muitos falam que não, é fake. Ele não teve paraplégico. Eu desconfio do Eustáquio. Bom, cada um pode ter a opinião própria que quiser. Mas o Eustáquio teve que subir os degraus rastejando num hotel porque não tinha capacidade de acessibilidade onde ele estava hospedado. E as pessoas o ajudaram, muitos o reconheceram. Essa é a luta que nós temos. As pessoas têm que estar dispostas a todo dia enfrentar todo tipo de problema. Hoje o meu amigo Daniel Silveira, um cara que me deu oportunidade quando eu saí do Frota lá na Câmara Federal, tive o prazer de trabalhar com o Daniel Silveira durante 2 meses e meio. O meu amigo saiu hoje de uma cadeia por ter enfrentado o sistema. Essa é a realidade que a gente enfrenta. Então, obrigado, Dumate, por fazer essa pergunta e colaborar aqui e perguntar a respeito disso. Eu sempre faço questão de esclarecer e sempre vou esclarecer a vocês toda a verdade. Não é à toa que o presidente da República usa essa expressão. Né? Dizeis a verdade e a verdade vos libertará.
Então, eu sempre uso uma outra passagem bíblica também, né, que é em Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. E Deus está mostrando este caminho para o nosso Brasil. Nós conseguimos tirar à esquerda o que era algo dificílimo e que ninguém acreditaria num passado remoto que a gente conseguiria fazer isso. Eu lembro quando começou a campanha do presidente, pessoal, um amigo meu do Paraná, que era Álvaro Dias Roxo, disse que o presidente da República não chegaria sequer a 10%. Quando o presidente chegou a 10%, ele disse que não passaria de 15%. E quando o presidente chegou a 15%, ele falou que derreteria durante a campanha eleitoral porque ele não tinha tempo de televisão. E nós levamos ele até aquela cadeira. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque eu fico imaginando a situação que nós estaríamos hoje. Provavelmente o Brasil estaria na mesma situação que a Argentina, ou pior, na mesma situação que a Venezuela. E nós temos a possibilidade de mudar não só o nosso país, nós temos a possibilidade de mudar a América Latina. Tem muitos irmãos nossos, eu recebo mensagens aqui direto de argentinos, direto de amigos argentinos. A situação está caótica na Argentina. Irmãos venezuelanos atravessando a fronteira. O presidente esteve agora em Pacaraima, para quem pôde acompanhar. E era esse o risco que nós estávamos correndo. E eles falam com a maior cara de pau do mundo que não era isso. Bom, me pediram aqui para que eu continue. Quem pediu foi o Tiago Nascimento, que eu continue o raciocínio, né, do presidente da Renovação. Então eu vou explicar para vocês. Eu falei isso agora há pouco numa live que eu fiz com o meu amigo Tarcísio, lá de Caraguatatuba, e eu vou explicar para vocês. O que está em jogo na próxima eleição não é somente a eleição do presidente Bolsonaro. Nós vamos ter 26 estados e mais o Distrito Federal, tendo a possibilidade de colocar um senador em cada estado e mais o DF. São 26 vagas que vão estar. São 26 vagas que vão estar em jogo. Imagina que dessas 26 vagas nós temos condições de fazer pelo menos 10 senadores dos partidos que vão fazer coligação com o presidente Bolsonaro. Hoje, o PL estima que vai fazer uma bancada de 6 a 8 senadores com a assinatura do presidente no dia 22. Com todas as ressalvas que eu tenho ao PL, tá? Mas o PL foi o partido que o presidente escolheu. Se ele escolheu, ele sabe o que está fazendo. Eu posso garantir isso porque eu trabalhei ao lado do presidente. Eu tive o prazer de ser recebido pelo presidente quando eu nem sabia se iria ter um canal. Eu só tinha uma página de Facebook com 20 mil inscritos. Hoje, nós do Jacareditanga, eu, o Felipe, a Marina, nós estamos hoje fazendo aqui, exatamente nesse exato momento, 1.258.600 inscritos neste canal. Vocês hoje são uma força que vocês não têm tamanho. Não têm noção do tamanho que vocês são. E eu fui recebido por esse homem com a maior humildade do mundo, quando ele ainda era deputado federal. Ele não sabia nem quem eu era. E por isso eu sempre vou ser Bolsonaro, porque eu conheço o caráter do presidente. Ele recebeu uma pessoa que ele nem sabia quem era. Que estava começando com uma pequena página no final de 2016, começo de 2017. Então eu vou dizer aqui, vou continuar, que ele perguntou o que era. Então só no Senado Federal nós temos condições de ter uma bancada de 16 a 18 senadores com a ideia que nós defendemos, com a ideologia que nós defendemos, senadores que tenham o caminho da direita. Isso vai possibilitar o presidente Bolsonaro, quem sabe, até colocar dentro desses senadores o futuro presidente do Senado. E aí é o Senado que controla o STF. Então raciocinem, nós temos condições de colocar e renovar 1/3 do Senado. E essa é a jogada que nós temos que estar preocupados. E depois eu vou falar da Câmara dos Deputados. E o Senado Federal é quem controla o STF. Em 2023, primeiro ano do mandato da reeleição do presidente Bolsonaro, porque eu tenho certeza que eu e vocês vamos lutar por isso. Primeiro ano do mandato de reeleição do presidente Bolsonaro, vai sair Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal e Rosa Weber. Alguém tem alguma dúvida de qual a ideologia de Ricardo Lewandowski, que foi presidente, que foi advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo? Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida de qual a ideologia que defende a Rosa Weber?
Pois é, o presidente já colocou o Nunes Marques, vai colocar o André Mendonça, porque o próprio Pacheco já disse que entre o dia 32 ele terá que fazer todas as sabatinas que estão pendentes no Senado, e terá a oportunidade de renovar mais 2 cadeiras. Mas não é só. Até o final do mandato da reeleição, o presidente vai poder renovar mais 2, ou seja, no total de 4 cadeiras na reeleição e mais as 2 que ele fez nesse primeiro mandato. Serão 6 cadeiras de um total de 11 do STF. Este é o pavor que eles têm, porque hoje eles utilizam o Supremo Tribunal Federal para controlar e não deixar o presidente governar. Entenderam a importância de nós orientarmos vocês em relação à votação à eleição? E com a Câmara dos Deputados, o que vai acontecer? Nós temos uma oportunidade ímpar. Passou uma lei esse ano, na reforma eleitoral, que não podem mais os partidos colocarem 1,5 na chapa. Eu vou dar o exemplo do que significa isso. É complicado, as regras são complicadas e nós temos que explicar com vocês. Vocês têm que ter muita paciência para conseguir compreender. Eu sei que é chato. Mas em São Paulo, o estado de São Paulo tem direito a eleger 70 deputados federais. São 70 cadeiras em disputa. Pela regra antiga, um partido poderia colocar até 50% a mais de candidatos. Ou seja, poderiam concorrer 105 candidatos. Pela regra atual, só podem concorrer 71, uma cadeira a mais do que aquelas disponíveis dentro da Câmara. Com isso, estreitou a possibilidade de se colocar mais deputados. O presidente, sabiamente vendo isso, ele já colocou 3 partidos na coligação e tem condições de colocar mais. Em 2018, o presidente só disputou com o PSL, que fez 43 deputados federais, entre eles Joyce e Frota. Fez 43 deputados federais. E mais o PRTB, que não fez nenhuma cadeira, mas cedeu o vice-presidente Hamilton Mourão. Essa foi a coligação do presidente. 10 segundos de TV. Agora com a coligação PP, PL e já anunciada do Republicanos, que é o PRB, o presidente vai ter algo em torno de 1 minuto e 20 de tempo de televisão. E se vierem mais partidos como o PTB e como outros, esse tempo aumenta. Além disso, aquela conta de 70 candidatos passa para 210 a partir de agora. Serão 210 candidatos abrigados nesse partido, disputando as 70 cadeiras. Como sonhar não custa nada, imagina que a gente consiga tomar no estado de São Paulo 20 dessas cadeiras. Na última eleição nós fizemos 10. Mas eu acho que nós temos condições de fazer 30. Eu acho que temos condições. Imagina a revolução que vai ser dentro do Congresso Nacional. Das 513 cadeiras, dependendo da coligação, 513 cadeiras de deputado na Câmara, nós temos condições de fazer uma base com pelo menos 200. 200 a 220 cadeiras. E isso vai mudar muito o cenário nacional. Então é isso. Um amigo aqui, eu acho que é o Dorival de Manaus falando, o Marcelo Ramos já era. Esse é o primeiro que vai pular fora do PL. Esse é o primeiro traíra que vocês têm que estar de olho. O segundo vice-presidente, ou melhor, o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos. Outro que vai pular fora se chama Omar Aziz. Aquele presidente da CPI vai disputar a cadeira do Senado por Manaus. Vocês, manauaras, têm que tirar esse cidadão de lá. Outro se chama Davi Alcolumbre. Como eu vi aqui uma pessoa do Amapá, outro dia eu fiz uma live, eu tive o prazer de ter 2 pessoas de Santana, uma cidade ao lado de Macapá. Então vocês do Amapá têm uma responsabilidade muito grande de tirar esse cidadão de lá. E tantos outros que vão tentar a reeleição, como a Simone Tebet, que já sabe que vai perder no meu estado, em Mato Grosso do Sul, para a Tereza Cristina. Para a Tereza Cristina. Embora eu seja morador de São Paulo desde os meus 5 anos de idade, voto em São Paulo, eu nasci em Mato Grosso do Sul. E a Simone Tebet já tirou o timinho dela de campo porque ela sabe que lá ela vai levar pau. Assim como o Mandetta, que está sonhando em querer concorrer pelo Senado, porque ele sabe que até a reeleição dele a deputado está perigando lá. Olha só a importância de vocês. Nós estamos nesse exato momento com 3.735 pessoas nessa live. 3.000 às 10h30 da noite. On time. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande de entender esse processo eleitoral.
Eu espero ter respondido para vocês. Vou ler aqui. Quantos senadores nós temos hoje? Nós temos na casa, no Senado, 81 senadores. Portanto, nós vamos reformar 27 senadores nessa próxima eleição. Dos 81, um terço dos senadores terão que disputar essa eleição. Entre eles, Omar Aziz, Davi Alcolumbre, Simone Tebet e tantos outros que daquela listinha que a gente vai fazer para vocês aqui. Nós vamos passar aqui no Jacaré. Eu já falei que a partir de dezembro eu vou passar uma lista dos traidores do presidente da República, aqueles que se vestiram de bolsonaristas, como os caras que eu ajudei a colocar lá dentro, que foi o Frota, e depois tiraram a sua pele de cordeiro e mostraram o tipo de lobo que eram. Nós vamos mostrar não só a lista de traidores dos eleitos, mas também aqueles que não foram eleitos e que estão aqui do lado de fora gritando contra o Bolsonaro. Entre eles, o João Dória, governador de São Paulo, que não está lá na Câmara, mas que também traiu o presidente aqui. E tantos outros que nós vamos mostrar. Mas nós não vamos mostrar só isso não. Nós vamos mostrar a lista dos senadores que vão estar pedindo o voto de vocês. Entre eles Otto Alencar na Bahia e tantos outros. Eu vou passar a lista dos 27 senadores que vão tentar enganar vocês de novo na próxima eleição. Por isso que eles ficam desesperados com as redes sociais. Eles entram em pânico com vocês. Eles não têm medo de mim. Eles não têm medo dos youtubers que eles tiraram a monetização ou que eles cancelaram os canais. Eles têm pavor de vocês. Porque vocês é que vão estar colocando o voto lá dentro. A nossa função é tentar passar o máximo de informação que a mídia tradicional não passa. A mídia tradicional não passa para vocês. Não passa. Eu vou ler mais um pouquinho de mensagens. Aqui no Ceará, o Tasso Gereissati, exatamente, o Tasso Gereissati do PSDB. E aí vou aqui, manda Lula para as ruas. Você sabe como é que vai ser a campanha do Lula? Eu já vou descrever e vocês vão lembrar de mim. Se é que ele vai conseguir chegar, porque ele mesmo já está abrindo o bico, alegando que ele está muito velho, que ele talvez não consiga disputar a eleição, numa tentativa de comover a população e falar, não, venha Lula, todo mundo ficou quieto, ninguém abriu a boca. A campanha dele vai ser com aquele bando de sindicalistas, de pessoas fechando ele ao lado, tudo com a bandeira vermelha, porque verde e amarelo para eles não existe, né? E aí eles vão para as ruas com aquele bando de gente que está esperando pão com mortadela e a tubaína lá no ônibus, pago com dinheiro público. É assim que esse cara vai tentar fazer essa campanha. Pede para ele fazer que nem o presidente da República que vai de peito aberto numa motociata junto com o povo. Vocês viram o que aconteceu agora no Paraná com a minha amiga Aline Sleutz, que vai vir novamente a deputada federal. Você que é de Castro, você que é da região, você que é paranaense, olhe bem na hora que vai votar na urna. A Aline é uma deputada fantástica, faz um trabalho fantástico dentro do agronegócio. E eu vou passar para vocês todos os deputados que merecem a nossa confiança, que hoje lá estão, e aqueles que não merecem a nossa confiança. E quando eu faço isso para que vocês tenham consciência do que está acontecendo. Tem muita gente que não conhece, que não é do Paraná, está em Manaus, mas não sabe o trabalho que o deputado bolsonarista do Paraná faz. Não está entendendo o que está acontecendo. Mas isso é importante que vocês saibam para que vocês cobrem caras como Marcelo Ramos, que está fazendo besteira o tempo todo. Besteira o tempo todo. E que vai tentar a reeleição novamente. Os senadores ficaram em destaque por causa dessa CPI. Foi mais fácil da gente identificar. Mas nós temos que passar para todos vocês, porque o deputado federal eleito por um estado, na realidade, ele vai representar o país como um todo. Mesmo ele sendo eleito por o estado do Paraná, pelo estado que for. Ele vai viajar o país inteiro. Ele vai viajar o mundo inteiro para representar você. Por isso é importante que nós conheçamos todos eles. Todos. Deputado Bibo Nunes do Rio Grande do Sul. Um cara fantástico. Provavelmente vai sair pelo PSC. E é isso que vocês têm que entender. Partidos satélites à coligação também vão fazer deputados. E nós temos que acreditar. Acreditar é a palavra. E por isso que é importante que a gente passe a lista, porque muita gente vai querer ir somente no partido em que o presidente está. Mas nós temos que pensar nos outros, porque não adianta eu colocar 40 deputados que nem aconteceu com o PSL. Seja lá a quantidade de deputados que nós vamos colocar, gente, se Jesus Cristo
teve traidor entre os apóstolos, imagina o presidente da República no meio de uma Câmara de 513 deputados. Então nós temos que tomar muito cuidado na hora de votar. Nós vamos ter traidores. Por isso que quanto a maior quantidade que nós tivermos de deputados lá dentro, menor vai ser o golpe da traição. Beleza? Bom, eu vou ler só mais um pouquinho aqui, que eu já estou me estendendo com vocês, já estou com 40 minutos dessa live. Vem logo Interpol colocar esses criminosos na cadeia. Bolsonaro reeleito, falou aqui a Simone. Bangu com Bolsonaro, lá do Rio de Janeiro, muito bacana. Parabéns pelo seu importante trabalho, grande patriota que luta por todos. Muito obrigado pela palavra de vocês. É muito bacana, olha, o Paulo Garcia falando boa noite. É muito importante que vocês passem esses comentários para a gente. Não só aqui no chat, que a gente está lendo aqui, tentando conseguir ler ao máximo que pode, mas também depois que acaba a live, vai lá e deixa o seu comentário, tá? Para quem não sabe, eu criei o meu canal próprio, que é o Kleber Jacaré, e existe um outro canal, que é um canal satélite do Jacaré de Tanga, que vocês que estão ouvindo aqui, que puder, vai lá e curta, que é o Crocodilo Reaça. Tá, o Crocodilo Reaça já está com 11.400 inscritos e nós vamos precisar de todas essas redes sociais agora durante o ano que vem. Então, se puder, vai lá, curta o Kleber Jacaré, que eu vou começar um trabalho de lives exclusivas no Kleber Jacaré. Para que vocês entendam, eu não posso entrar em live o tempo todo aqui no Jacaré de Tanga, que senão eu prejudico o próprio canal. O YouTube ele vive de algoritmos. Existem os vídeos gravados que tanto eu quanto o Lindes fazemos, o Lindes faz mais vídeo gravado e eu estou entrando mais em live nesse exato momento. E aí tem muito conteúdo que a gente não consegue passar para vocês. E durante esse ano nós vamos ter que utilizar todas as ferramentas possíveis para trazer informações para vocês. Tá bom? Então quem puder vai lá, curta o canal Kleber Jacaré e curta o canal Crocodilo Reaça. A partir da semana que vem nós vamos, tanto eu quanto o Lindes e mais pessoas também do canal, nós vamos trazer conteúdos exclusivos para vocês nesses dois canais, que são canais satélites ao Jacaré de Tanga. Né? O Crocodilo Reaça e o Kleber Jacaré são meus canais pessoais. E esses canais vão estar também à disposição de vocês para trazer mais informações, tá bom? Maceió juntos, obrigado Teófilo Ferreira. Também temos um trabalho muito grande. O Renan foi eleito agora nessa. Mas depois de 4 anos nós também vamos poder tirar esse cangaceiro de lá. Maceió juntos, canal Crocodilo Reaça, já acessou o canal. Campo Grande, Rio de Janeiro. Campo Grande fica na Baixada Fluminense. Um abraço para o meu amigo Jorge, lá de São João de Meriti, da Rádio Mais FM, um grande parceiro. Eliseu, Recife. Cara, eu adoro o Recife. Um abraço aí para a Praia de Boa Viagem, a Ilha de Itamaracá. Eu gosto muito mesmo. Jundiaí, São Paulo, uma terra muito bacana. Ouviu, acho que é o Eduardo Freitas, eu li aqui muito rapidamente. Ourinhos na luta aqui também, o Eduardo Martins lá de Ourinhos, pô, obrigado. Então assim, diretamente de Macapá aqui, falando que o Jacaré de Tanga está melhor. Ó, pessoal de Macapá, eu quero voltar a Macapá, se Deus quiser, no começo do ano que vem. Tá certo? Não só vou a Macapá, mas eu faço questão de ir até o Oiapoque novamente e percorrer as várias cidades ao lado aí de vocês, como Santana, onde eu tenho grandes amigos e que eu deixei grandes amigos com certeza. Belém do Pará fechado com o Bolsonaro, nós também vamos passar para vocês aí. São Paulo, Brasilândia, Vila Brasilândia aqui do lado. Goiás, o Júnior Jalcar Autopeças, vou fazer propaganda aqui para você. Tubarão, Santa Catarina, Curitiba, Paraná, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Quem não conhece Rio das Ostras? Praias maravilhosas, maravilhosas. Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Então, pessoal, é isso. Obrigado aqui, tá? Acessem aí o Crocodilo Reaça, quem puder, tá bom? E Tupã, São Paulo, cidade aqui do interior de São Paulo, também fechado com a gente. Limeira, cidade deliciosa também, terra do Internacional de Limeira, lugar muito bacana. Cananéia, São Paulo, aqui no litoral de São Paulo, uma reserva muito bacana lá. Boa noite. Ó, o pessoal falando aqui dos Estados Unidos, pô, muito obrigado, cara, muito obrigado aqui dos Estados Unidos. E eu vou ver aqui quem que acabou de contribuir com o canal. Que o João Evangelista acabou construindo. Obrigado, João, aqui com a sua colaboração pelo canal. É isso, pessoal. Se vocês gostaram dessa live, por favor, não esqueça de deixar lá, tá certo? O joinha de vocês. Curtam o canal, ativem o sininho para receber todas as notificações. Quem puder, vai lá também e curta o Crocodilo Reaça, que a partir da semana que vem eu vou utilizar este meu canal pessoal para passar as informações que não tá
pela quantidade para a gente passar aqui pelo Jacaré e também no meu canal pessoal. E também me sigam no YouTube, beleza? Ah, e não esqueçam de seguir também o Felipe Lintz, viu? Ele não faz propaganda minha, mas eu faço a dele. Vai lá no canal do Felipe Lintz, beleza, pessoal? Bom, turma, eu vou ficando por aqui com essa grande notícia. Durmam com essa vitória. A luta não acabou, ainda tem a votação no Senado, mas graças ao bom Deus, o presidente emitiu hoje o decreto e a partir de agora, eu acredito que até o final dessa semana, essas pessoas já vão poder ser assistidas com esse auxílio que vai ser repassado a partir do dia 17 de novembro. Deus, pátria, família e liberdade sempre. Obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Um abraço, pessoal.